Há alguns anos, um dos meus amigos mais próximos se mudou para o outro lado do país com sua namorada de longa data para trabalhar em um emprego que ele não pôde recusar. A única questão que ele teve foi que ele não queria voar com seus cães quando fizeram a mudança, já que ficariam em um hotel no primeiro mês. Ele também estava um pouco hesitante em voar devido às preocupações com a saúde dos animais. Quando ele finalmente encontrou uma casa para alugar, estava sentindo falta de seus bebês peludos e fez o pedido para sua irmã, outro amigo próximo e eu dirigirmos até ele em Los Angeles. Nós somos de Chicago, então a viagem seria longa. No entanto, com nós três dividindo quase 30 horas de viagem, seria moleza. Partimos cedo e dirigimos longas horas. No caminho, decidimos entre meu amigo e eu que iríamos dirigir a maior parte do tempo e, se necessário, deixaríamos nossa amiga e irmã dirigir um pouco. Estávamos com pouco tempo devido a um contratempo com o acordo de aluguel, então não tínhamos o luxo de parar com frequência. Passamos 8 horas em um La Quinta em Denver. Quanto à jornada em si, foi relativamente tranquila, exceto por sermos parados antes de entrar em Utah por dirigir 2 quilômetros na faixa da esquerda de uma estrada vazia. Ops! A partir desse ponto, passamos por Utah, Arizona e Nevada sem muitos problemas, até chegarmos à Califórnia e precisarmos de gasolina. Eu estava dirigindo na maior parte do primeiro dia, e depois de sermos parados, permaneci no banco do passageiro, enquanto meu amigo, o navegador, procurava um posto de combustível. Os olhos estavam atentos às placas e descobrimos um sinal apontando para uma cidade fantasma ou algo parecido, que tinha um posto móvel. Foi maravilhoso e conveniente, pois não estava localizado quase diretamente na rodovia. Estávamos quase sem combustível quando chegamos às bombas. Normalmente, deixaríamos os cachorros saírem em cada parada, mas como tínhamos parado não fazia muito tempo e os dois estavam dormindo confortavelmente no banco de trás, decidi abastecer sem que ninguém mais saísse do veículo. Meu amigo parou do outro lado de um sedã verde surrado com um homem baixo e gordo que acabará de virar para entrar na loja. Eu notei alguns outros carros nas bombas, todos desocupados, e havia alguns outros carros estacionados perto da estação, provavelmente pertencentes aos funcionários, então nada parecia fora do comum até eu passar o cartão de crédito. A bomba rejeitou minha primeira tentativa, o que atribuía a uma leitura errada. Passei o cartão novamente e a bomba leu: por favor, consulte o atendente. Fiquei irritado, mas precisávamos de gasolina. Bati na janela e disse ao meu amigo o que eu ia fazer, perguntando se alguém precisava de algo. Depois de receber seus pedidos de Gatorade e cigarros, caminhei até a loja para observar como era estranho aquele posto de gasolina. Estava meio silencioso, especialmente para um posto bem perto da rodovia, mas não importa. Ao entrar, percebi algo estranho. Havia caixas de salgadinhos jogadas no chão, como se alguém estivesse abastecendo as prateleiras e simplesmente desistisse. Ao olhar para a direita, percebi imediatamente que não havia ninguém andando por ali. Dos 6 carros além do meu lá fora, achei que veria alguém. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando percebi que não havia ninguém atrás do balcão, nem clientes nem trabalhadores. E então me ocorreu, o que aconteceu com aquele senhor que estava na bomba ao lado da minha? Certamente eles não estariam todos no banheiro. Foi aí que comecei a sentir um nó no estômago. Algo não estava certo. Sempre fui alguém que confiou nos meus instintos, e eles estavam gritando para eu sair dali o mais rápido possível. Eu queria correr, mas me segurei. Pareceria suspeito sair correndo do posto de gasolina vazio, então decidi manter a calma. Não deixe seu corpo mostrar o quanto você está assustado, pensei. Talvez tenha ficado dentro da loja por apenas alguns minutos antes de sair, mas parei antes de sair para ouvir alguma coisa. Qualquer coisa. O som de um vaso sanitário sendo descarregado teria sido um bom sinal, mas não ouvi nada. Ao sair da loja e ver meu carro, comecei a sentir um pavor. Era como naquele momento do filme em que o herói está prestes a chegar ao fim do desafio, mas o clima de celebração desaparece e, no silêncio, algo o ataca. Eu estava a cerca de 25 metros do carro quando vi esse senhor saindo de trás da loja na direção oposta à minha. Não era o mesmo homem que vi enquanto abastecia. Ele era maior e tinha um olhar peculiar no rosto.
A melhor maneira de descrevê-lo era como o sorriso de Nicolas Cage em A Outra Face, antes do ato titular ocorrer. Continuei caminhando em direção ao meu carro, mas quando olhei para trás, ele agora estava vindo na minha direção com um propósito. Nesse ponto, voltei correndo para o carro com uma urgência aumentada em meu passo, e, é claro, meu amigo tinha trancado a porta do carro como um completo idiota. Havia também o Golden Retriever de 95 libras sentado no meu assento. Aparentemente, meus companheiros de viagem não perceberam o quão assustado eu estava ou o homem assustador ainda caminhando na minha direção. Eu socei a janela e disse para ele destrancar a maldita porta, mas ele só abriu a janela pela metade, dizendo que o cachorro estava no meu assento e eles estavam com medo que ela saltasse quando eu abrisse a porta. Estendi minha mão e joguei o cachorro para o banco de trás o mais forte que pude, enquanto meu amigo finalmente percebia o quão assustado eu estava. Ele ligou o carro e saiu rapidamente. Olhei pela última vez para trás e vi que Nick Cage tinha parado a uma bomba de onde estávamos, ainda com o mesmo olhar no rosto. Encontramos outro posto de gasolina mais adiante na estrada, desta vez com muitas pessoas dentro e fora. Depois de deixar meus amigos um pouco assustados com a história enquanto eu abastecia, voltamos para a rodovia, o que significava passar por aquele posto de gasolina novamente. Já se passaram cerca de 15 minutos desde que partimos inicialmente, e ficamos em silêncio quando percebemos que os mesmos carros ainda estavam parados no mesmo lugar onde os deixamos. Depois de ficarmos muito assustados por alguns quilômetros, recebi uma ligação da minha empresa de cartão de crédito sobre uma cobrança de $100 em um posto móvel. A mulher ao telefone foi muito prestativa em resolver a situação para mim e estava tão assustada com a situação quanto nós estávamos. No final, chegamos a Los Angeles e tivemos ótimas férias, mas ainda me incomoda o que diabos estava acontecendo naquele pequeno posto de gasolina perto da rodovia e quem diabos era aquele homem sorridente. Há pouco mais de um ano, eu trabalhava em um posto de gasolina. Era daqueles 24/7, com um mini-mercado dentro. O lema dele era literalmente "Nunca fechamos". Eu trabalhava no turno da noite, entre meio-dia e meia-noite. Eu vi e lidei com muitas coisas perturbadoras naquela loja, o que me fez apenas revirar os olhos quando as pessoas estavam fazendo ou dizendo algo estranho, errado, agressivo. Inferno, se eu tivesse $1 para cada vez que fui ameaçado de morte, poderia me aposentar. Uma noite, estava na loja reabastecendo as prateleiras quando um dos clientes assíduos estranhos entrou e começou a falar comigo. Ele era um completo drogado, um boga. Bogan significa caipira na Austrália, pense no estilo pessoas do Walmart. Ele devia ter uns 50 anos e as drogas haviam feito seu estrago, ele estava agindo de maneira estranha enquanto tentava me paquerar. Nesse ponto, trabalhando nesse ambiente, eu tinha aprendido a lidar com isso. Se ignorasse, eles ficavam irritados. Se mostrasse interesse, ficavam grudentos. Eu não concordava com nada do que ele estava dizendo, algo sobre o que ele queria fazer comigo. Eu apenas balançava a cabeça, tentando me manter calmo. Ele estava um pouco irritado, mas disse que falaria comigo depois e então saiu da loja. Depois de fazer café para um cliente, tive que reabastecer as bebidas, mas a equipe do dia não tinha esvaziado o carrinho de caixas. Mesmo relutante, peguei as caixas e fui até o grande lixo, localizado ao lado da loja, onde não havia câmeras e as pessoas de dentro não podiam ver. Isso costumava me deixar nervoso, mas eu estava lá há mais tempo do que algumas das pessoas que passavam e estava acostumado ao ambiente. Enquanto jogava as caixas no lixo, o cara estranho diante se aproximou e agarrou meu braço. Eu tentei brincar, rindo e dizendo algo como "Ei, camarada, eu sei que você gosta de mim, mas não pode ficar todo afetuoso assim comigo, o marido vai ficar bravo". Parecia que não estava fazendo muito, mas com pessoas como ele, era melhor permanecer amigável. Da última vez que alguém foi mais firme com ele, levou um soco e ficou nocauteado. Então ele apertou meu braço com força, de maneira dolorosa, e disse em voz alta e irritada: "Eu disse que ia ter o que queria com você, mas dessa vez parei de sorrir e agora estou com medo". Ele me empurrou contra o lixo e foi desafivelar o cinto, quando o vidro se quebrou. Um dos meus clientes favoritos estava do outro lado da rua no pub e viu o que estava acontecendo, então veio correndo na minha direção.
Sabendo de sua reputação, ele queria se certificar de que nada de ruim estava acontecendo. Quando viu o que estava acontecendo, quebrou sua garrafa de cerveja na cabeça do estranho. A polícia foi chamada e eu não o vi novamente. Quanto ao cara que salvou minha pele, por assim dizer, dei a ele café grátis por um mês. Quanto às caixas, recusei-me completamente a levá-las para fora novamente. Meu colega de trabalho fez isso em meu lugar e, em troca, limpei os banheiros. Recentemente, dirigi de Filadélfia, Pensilvânia, para Buffalo, Nova York, com meu gato. A viagem foi longa, mas estávamos fazendo um tempo decente na maior parte do tempo. Ela e eu estávamos subindo em direção a Nova York. Eram cerca de 17h30, mas isso também significava que estava escuro lá fora. Só paramos uma vez para pegar algo no McDonald's e bebi seu chá gelado rapidamente para tentar ficar acordada. Definitivamente, precisava ficar. Não queria deixar meu gato no carro, então coloquei a coleira nela e entramos na loja de conveniência. Perguntei: "Você se importa se usarmos o banheiro aqui?" O homem atrás do balcão disse: "Claro." Então ela e eu entramos no banheiro. Ela se sentou no balcão enquanto eu fazia minha coisa. A loja não estava vazia, havia alguns caras olhando os bolos de mel e os cigarros mais baratos do que os de Nova York. Havia uma mulher conversando com o cara do balcão da frente, ela provavelmente era uma cliente regular, baseado na familiaridade aparente entre eles. Meu gato deu um pulo de 1 metro quando ouvimos a maçaneta da porta sacudir e eu disse: "Desculpe, está ocupado agora." Meu gato é um animal treinado, ela é treinada para lidar com situações estimulantes, multidões e barulhos relativamente altos, mas odeia carros. Olhei para ela depois do pulo. Sua cauda estava tão eriçada quanto podia, ela ficou agachada e se moveu para sua posição favorita nos meus ombros. Ela cravou as unhas no meu cabelo e fez seu pequeno grunhido para mim, o que faz quando quer sair. A maçaneta da porta sacudiu novamente e ela estendeu a mão em direção à porta rapidamente, como um golpe. "Ainda está ocupado", gritei, mas não estava rindo desta vez. Então ouvimos alguém falar. Era a voz de um homem e, honestamente, isso me gelou o sangue. Estavam falando na língua nativa da minha família. Isso não era novidade para mim, estavam dizendo: "Devo pegá-la quando ela sair?" Na minha língua nativa, pegar não tem as múltiplas conotações que tem em inglês. Eles usam algo semelhante a levar, pelo que pude entender. "Não, o caixa está bem aqui, podemos esperar lá fora. Acho que o carro dela é o azul." Meu gato fez seu som de grunhido irritado e tentei acariciá-la para tranquilizá-la. Não havia janelas neste banheiro e meu carro estava estacionado imprudentemente ao redor do lado do estacionamento. Estacionei um pouco longe das luzes porque tinha muitas coisas nele e não queria que os itens fossem iluminados. Não era o azul. Ouvimos seus passos se afastarem e ficamos lá por um tempo que pareceu longo. Ambos pulamos quando ouvimos uma batida na porta. "Venha rápido, minha namorada vai levá-la pelos fundos até o seu carro." Lá fora, perto das bombas, estava o cara do balcão e quem eu achava que era cliente regular. Abri a porta e ela me conduziu para os fundos. Não foi inteligente, mas não sabia o que fazer. Ela abriu a porta e pude ver meu carro a cerca de 6 metros de distância. Queria correr, mas lembrei que usei minha chave para ligar o alarme. Destravei o carro com minhas chaves e o alarme disparou. "Desculpe, senhora." Eu me joguei no banco do motorista, destravei com a chave e rapidamente apertei o botão para travá-lo novamente. Senti meu coração na garganta enquanto dava ré e saía de lá. No caminho para fora, notei o cara perto do carro azul do outro lado do estacionamento tentando fumar de maneira despreocupada. Eles nem sabiam que eu tinha saído. Trabalhava à noite como despachante em uma cidade de médio porte no meio-oeste. Estava dirigindo para casa às 2 horas da manhã quando parei para abastecer. Em retrospecto, foi estúpido ter parado. A estação de gasolina estava mal iluminada e completamente vazia de outros clientes, mas eu conhecia as áreas suspeitas da cidade e essa não costumava ser uma delas. Enquanto abastecia, notei uma mulher negra de meia idade sentada no meio-fio do outro lado do estacionamento.
Era uma noite fria e havia começado a chover. A mulher não estava vestida adequadamente para o clima, então estava encharcada. Quando percebeu que eu estava olhando para ela, chamou-me do outro lado do estacionamento. Minha segunda de muitas decisões estúpidas naquela noite foi escolher me envolver com ela. Estava preocupado com ela, então me aproximei para ver que tipo de ajuda poderia oferecer. Oi, linda. Estava apenas tentando chegar em casa, mas ninguém vai me ajudar, ela disse. Estou apenas tentando chegar a Melbourne, mas o táxi cobra $60, só tenho $40. Normalmente eu dava dinheiro a pedintes, mas essa mulher parecia genuína. O clima estava terrível e meu trabalho envolvia ajudar pessoas, então concordei. Disse a ela que não tinha dinheiro em espécie, mas se ela me acompanhasse dentro da loja eu sacaria algum dinheiro no caixa eletrônico e lhe daria alguns dólares. Porém, o caixa eletrônico não estava funcionando. Pedindo desculpas, disse que não havia mais nada que pudesse fazer por ela. Ela me seguiu de volta para fora, conversando despreocupadamente comigo enquanto eu abria a porta do motorista para entrar e, então, ela entrou no meu carro. Fiquei chocado demais para dizer qualquer coisa. Fiquei olhando para ela enquanto ela se prendia ao banco do passageiro. Assim que entrou no carro, sua atitude mudou completamente. Ela não parecia mais desolada, mas sim extremamente animada e inquieta. Apenas me leve para a casa da minha tia, ela disse. Ela pode me dar dinheiro. Claro, os sinos de alarme tocaram na minha cabeça. Embora meu primeiro instinto fosse mandá-la sair do meu carro, meu instinto me dizia que seria perigoso. Ela já havia se mostrado imprevisível. Parecia também estar sob efeito de drogas e eu não sabia se ela estava armada. Forçá-la a sair do meu veículo poderia causar uma reação violenta. Para onde você está me pedindo para te levar? Finalmente perguntei. Comece a dirigir, vou te dizendo onde virar. Não, se você quer que eu considere te levar a algum lugar, preciso que me diga para onde estamos indo, disse sem realmente pretender levá-la a lugar algum. Não se preocupe, querida. Não sou uma daquelas negras ruins. Não vou te roubar nem nada, apenas dirija, ela repetiu. Não, repeti. Qual é o endereço da sua tia? Ok, é na Rua das Cerejeiras. Qual é o número da casa? Enquanto fazia essas perguntas, ela ficava muito agitada. Ainda estávamos no estacionamento da estação de gasolina. Considerei sair do carro e pedir ajuda na loja de conveniência, mas ela parecia conhecer e ser amigável com o único atendente que estava dentro quando tentei sacar dinheiro. Além disso, não ia deixá-la sozinha no meu carro. Finalmente, ela se irritou comigo e disse: "Por que diabos você está me fazendo tantas perguntas?" Pensei que éramos amigas. Você não confia em mim? É porque sou negra. Trabalho em um departamento de polícia, disse. É meu trabalho fazer esse tipo de perguntas. Ela perdeu completamente a compostura, começou a gritar comigo por ser uma dedo duro, por tentar colocá-lo em encrenca, basicamente perdeu a cabeça. Nesse ponto, eu estava mais assustado do que nunca. Só queria que ela fosse embora, mas meus instintos diziam que pedir para ela sair do meu carro não funcionaria. Então, decidi correr um risco. Não sou policial, só trabalho em um departamento de polícia. Por que não te levo ao Walmart e vemos se tem um caixa eletrônico que funciona? Minha ideia era tirá-la do meu carro da maneira mais pacífica possível e então me perder na loja. Ela gostou da minha ideia e imediatamente se acalmou. Eu sabia que sair dirigindo com essa mulher no meu carro era incrivelmente arriscado, mas parecia ser minha melhor opção naquele momento. Enquanto estávamos dirigindo, ela continuava conversando comigo. Seus pensamentos eram erráticos, indo para todos os lados. Às vezes, parecia difícil para ela concluir um pensamento, mas essa é mais ou menos como foi nossa conversa. Estou feliz por estar com amigos agora. Tenho cerca de 5 ou 6 pessoas tentando me pegar. Vou aparecer no seu trabalho amanhã para que possamos prendê-los juntos. Ok, podemos falar sobre isso amanhã. Você disse que estava tentando chegar em casa, certo? Sim, querida.
Só estou tentando chegar ao Campo dos Trevos. Campo dos Trevos, pensei que você disse que precisava ir para Melbourne. Sim, Melbourne. É por isso que a corrida de táxi é $40. É longe. A corrida de táxi é $40. Você disse que tinha $40. Eu tenho, querida. Eu tenho $40, mas a corrida de táxi é $60. Você tem certeza de que não pode me levar para a casa da minha tia? Parece ser perto, na Rua das Cerejeiras. Pensei que você tivesse dito que ela morava em algum lugar como na Rua das Cerejeiras. Não, querida, eu quis dizer Rua das Cerejeiras, mas não importa, porque ela não vai me dar dinheiro de qualquer maneira. Você tem certeza de que não pode simplesmente me levar para Melbourne? Era terrivelmente óbvio que essa mulher estava completamente cheia de mentiras, porque os detalhes de sua história estavam sempre mudando. E então chegamos ao estacionamento do Walmart. Finalmente ela saiu do meu carro, só depois que eu saí primeiro e a segui para dentro da loja. Antes de irmos procurar um caixa eletrônico, eu precisava usar o banheiro. Meu plano era ligar para a polícia de dentro da cabine, mas ela me seguiu para o banheiro e foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Ela agarrou meu braço e sussurrou no meu ouvido: se você não tem dinheiro para me dar, tudo bem, mas me deixe te perguntar algo, queridinha. Você gosta de apanhar? Disse a ela que não, o mais firmemente que consegui, e entrei em uma cabine e tranquei a porta o mais rápido que pude. Assim que tive uma barreira entre nós, disse: você sabe, tenho alguns amigos no departamento de polícia que provavelmente podem te ajudar melhor do que eu. Só vou ligar para eles e podemos resolver isso juntos. Novamente, ao mencionar a polícia, ela começou a gritar comigo. Continuei reiterando que a polícia ajudaria. Ela me disse que estava indo embora e saiu do banheiro, mas não acabou por aí. Esperei para ter certeza de que ela realmente tinha ido embora. Claro o suficiente, não 60 segundos depois que ela saiu, ela voltou ao banheiro e começou a bater na porta da cabine. Ela disse algo que me assustou mais do que qualquer outra coisa. Ei, volte para o seu carro comigo. Deixei minha cerveja no seu carro. Acredite em mim, diga a ela que não vi nada com ela entrar no meu carro. Depois disso, ela deixou o banheiro novamente e não voltou. Esperei bons 5 minutos antes de sair do banheiro. Encontrei imediatamente um gerente que chamou a polícia para mim. Felizmente, eu estava em uma jurisdição policial diferente da que trabalho, porque fiquei mortificado com o quão completamente estúpido fui a noite toda e teria morrido de vergonha se algum dos meus colegas tivesse respondido. O policial que respondeu tomou meu depoimento e me aconselhou a ter mais cuidado no futuro. Disse que às vezes os pedintes se tornam violentos e que recentemente houve um relato de uma mulher que correspondia à minha descrição agredindo um bom samaritano que havia parado para tentar ajudá-la. Definitivamente, aprendi uma lição sobre o perigo de estranhos e tenho sorte de ter saído ileso. Estou feliz que minha estupidez não tenha me matado. Portanto, amigos, da próxima vez que tentarem ajudar um estranho tarde da noite, pensem 2 vezes. Eram cerca de 20 horas da noite passada quando eu estava caminhando com uma amiga minha, Sally, cerca de 1 milha até o café mais próximo, onde ambas, garotas em seus primeiros 20 anos, nenhuma de nós possuía carros. Sally não tinha seu cartão Opal, que é a versão australiana do cartão Oyster, basicamente um sistema automático de bilhetagem para transporte público, então andar era sua única opção. É verão aqui, então ainda estava bastante iluminado, e estávamos caminhando por estradas principais, então não estávamos muito preocupadas. Finalmente chegamos a este café e nos sentamos. Eu estava pagando, mas só tinha meu cartão de crédito e, claro, era só em dinheiro. Sally estava no telefone quando voltei do balcão, então fiz um gesto para ela ficar no lugar e guardar o local enquanto eu ia buscar dinheiro. Esta é minha região de origem, então sei que não há caixas eletrônicos por perto e minha melhor aposta é um posto de gasolina a cerca de 1 quarteirão de distância. Estou fazendo uma corrida leve para não fazer Sally esperar quando um cara calvo e suado, provavelmente em seus 40 anos, com uma regata e aqueles sapatos, vem atrás de mim enquanto eu passava pela esquina do quarteirão. Ele caminhou atrás de mim por cerca de 100 metros.
Não pensei muito nisso. O posto de gasolina era o próximo prédio. Parecia que ele tinha acabado de sair de uma casa boa ao longo da rua e não era uma hora perigosa, então só assumi que ele estava indo para o posto, assim como eu. Nem passou pela minha cabeça quando entrei na pequena loja de conveniência, nem ele me seguiu. No meu campo de visão periférico, vi ele passar pela porta e sumir de vista. Procurei um caixa eletrônico, eles às vezes têm dentro da loja, mas sem sorte. Então, me aproximo desse homem, com seus 30 anos, no balcão, e pergunto relutantemente se eles podem fornecer dinheiro. Ele sorri e diz que claro, e então pergunta: ele está com você? Não faço ideia do que ele está falando a princípio e depois aponto para o homem que estava lá fora, circulando pela loja. Lembre-se, ele não parecia ameaçador, não estava indo e voltando só do lado de fora da porta, ele estava vagando pelo espaço do lado de fora, da calçada às bombas de gasolina até a fachada, aparentemente sem rumo. Assumi que ele estava drogado. Digo ao balconista que não tem nada a ver comigo. Ele diz: ele estava apenas te encarando antes. Pensei que talvez fosse seu pai. Dou risada. Honestamente, não estava preocupada. Ele ainda estava circulando do lado de fora e não conseguia imaginar que ele estivesse fixando o olhar em alguma coisa. Agradeci ao balconista pelo dinheiro, mas antes de me virar para sair, ele diz: espere para ver se ele sai primeiro. Esperamos alguns minutos em silêncio e o cara começa a andar de um lado para o outro diretamente na frente da loja, olhando direto para frente e nunca para dentro da loja. Ainda parecia que o homem estava apenas vagando sob o efeito de drogas e parecia inofensivo. Nunca o vi olhar na minha direção, então pensei que seria seguro sair pela porta e voltar para o café na luz relativamente brilhante do crepúsculo, especialmente porque Sally estava me mandando mensagem nesse ponto, perguntando onde eu estava. Agradeci ao cara do balcão mais uma vez por se preocupar, assegurei a ele que não conhecia o sujeito e que não estava envolvido em algum esquema estranho para roubar o lugar, e me dirigi para a porta. O balconista perguntou se eu queria que ele saísse comigo. Disse que deveria ficar bem e comecei a andar para longe do prédio. Ao sair da loja, o homem que vagava parou de andar de um lado para o outro e veio diretamente na minha direção do outro lado do prédio. Sério, não tinha pensado muito no cara até esse momento, mas pela primeira vez ele estava andando rapidamente em linha reta na minha direção. Os pelos do meu pescoço se arrepiaram e comecei a andar rápido para que ele não pensasse que eu estava tentando fugir dele, ainda tentando me convencer de que estava apenas sendo paranoico e deveria ser mais casual. Não olho para trás para ver o quão perto ele está. Cheguei à calçada do outro lado das bombas de gasolina quando ouço o balconista correndo para fora. Ele está gritando comigo para correr e sair dali. Olho por cima do ombro e ele agarrou o homem pelos ombros. O careca nem sequer olha para trás ou tenta escapar, apenas me observa correr. Isso é basicamente o fim da história. Continuo correndo até atravessar a rua e depois me viro, parando. O balconista ainda está segurando esse homem estranho que estava encarando, e eu e o balconista estamos apenas nos olhando, sem saber o que fazer. Ele faz um gesto com a mão para ir embora e eu agradeço com um gesto, você sabe, com as mãos juntas e balançando várias vezes. Volto pela rua com o dinheiro e compro comida antes de voltar para casa por um caminho diferente. No geral, um bom atendente de posto de gasolina que se esforçou para ajudar minha ingênua pessoa. Estou definitivamente feliz por termos nos conhecido. Eu moro a cerca de 20 milhas da cidade onde trabalho. Eu moro no campo, a uma curta distância a pé da minha casa, há uma rodovia, e na esquina há um posto de gasolina 24 horas. No sábado passado, fui lá pouco antes da meia-noite para pegar alguns amendoins cajun. Eu vejo um carro estacionado no lado, o que é normal, geralmente é só um cara trabalhando e raramente algum cliente neste horário. Nunca senti esse medo me dominar, como se soubesse que algo estava errado. Bem, eu entro e não vejo ninguém atrás do balcão ou na loja, então eu vou com calma e presumo que estão no banheiro ou nos fundos da loja. Certamente eles ouviram o sino na porta quando entrei. Estou me sentindo estranho e desconfortável, então espero um minuto, mesmo que pareça uma eternidade, então chamo, tem alguém aqui? Espero mais um minuto, coloco os amendoins e saio pela porta.
Eu verifico o carro estacionado ao lado e não há nada perturbador, até olho nos fundos da loja e não há ninguém. Estou bastante desconfortável, então ligo para a polícia. Eles chegam 10 a 15 minutos depois, mas realmente parecia uma hora, e eles procuram um lugar. Eles encontram o caixa morto no banheiro masculino, espancado até a morte. Chamaram reforços e me pediram para recapitular o que experimentei, e então eu fui para casa. Isso nem é a parte foda. Então chego em casa e meu cachorro está no quintal da frente fazendo xixi apenas me encarando. Ele é um cachorro de dentro e minha porta da frente está entreaberta. Meu coração está acelerado, então pego meu cachorro e volto para o posto de gasolina para informar a polícia. Eles enviam um dos caras para procurar em minha casa, nada está roubado ou fora do lugar, mas há sinais de arrombamento. Agora, isso foi na semana passada, e cerca de 5 horas atrás, recebo uma ligação do meu irmão, que trabalha no escritório do xerife do condado. Supostamente, eles analisaram as imagens das câmeras e cerca de 10 minutos antes de eu entrar na loja, alguém entrou, começou a bater no caixa e o arrastou para o banheiro. Nas imagens, você pode me ver entrar, olhar ao redor e chamar, então me ver sair, verificar o carro, caminhar até meu veículo e fazer uma ligação. No momento em que estou no veículo, o suposto assassino sai do banheiro, sai pela porta dos fundos, antes de sair da visão da câmera, ele segue na direção geral da minha casa. Felizmente, minha esposa estava fora com algumas amigas assistindo a Bela e a Fera, mas estou convencido de que perdi um assassino no posto de gasolina e que ele invadiu minha casa. Esta semana, instalei um novo sistema de segurança ao lado de uma nova porta da frente, mas tenho quase certeza de que quem fez isso ainda está por aí. Eles estão na primeira aula de direção, meu amigo e eu nos juntamos com um instrutor específico. Nos encontramos principalmente ouvindo as histórias de sua juventude em vez de aprender conceitos de direção. Um dia, ele nos contou uma história sobre quando costumava trabalhar no turno da noite em um posto de gasolina. Este evento ocorreu nos dias em que as pessoas eram contratadas para abastecer os clientes. Quando esse tipo de van chega ao posto, o motorista está caído com a cabeça quase descansando no volante. Meu instrutor começa a ficar nervoso, mas sacode isso enquanto pisa no acelerador. Ele percebe que a porta deslizante da van está levemente entreaberta. A porta se abre e um homem segurando uma faca de açougueiro, claramente ensanguentada, avança em sua direção. Meu instrutor corre desesperadamente pelo estacionamento enquanto é perseguido pelo homem. Há uma cerca de verdade na borda do posto, trancada, e ele consegue escalá-la, correndo para o campo do outro lado. Ele para e olha para trás a tempo de ver o homem a meio caminho sobre a cerca, descer e correr de volta para sua van. Eles fogem imediatamente e meu instrutor chama a polícia. Aparentemente, o homem era procurado por uma série de crimes e foi encontrado e preso logo após essa noite. Era por volta das 11 horas da noite hoje, acabei de malhar na academia. Fui até o supermercado para pegar comida para os próximos dias. Enquanto estava no supermercado, decidi pegar $120 de volta em dinheiro, que eu devia para minha mãe. Sem eu saber, ao sair do supermercado, o dinheiro que eu quase perdi. Em vez de ir direto para casa, decidi dar uma voltinha de carro. Comprei meu carro não faz muito tempo e a novidade de dirigir um carro com câmbio manual ainda não passou. Depois de cerca de meia hora dirigindo pela cidade, decido que já é hora de voltar para casa. Ao passar por um posto de gasolina na borda da cidade, perto da minha casa, decido que agora é uma boa hora para abastecer. Entro e sou o único no posto de gasolina. Estou em uma parte industrial da cidade, como eu disse, então não há muita coisa por lá. Há um terreno vazio sem luz ao lado do posto de gasolina e percebo um SUV estacionado lá a cerca de 100 a 200 metros de distância, mas não dou muita importância. Saio e começo a abastecer o carro quando percebo uma mulher virar a esquina e caminhar diretamente na minha direção. Assim que a percebo, um arrepio percorre minha espinha. Instintivamente, travei meu carro. Ela caminhava rapidamente em minha direção, com as mãos nos bolsos, olhando intensamente para mim o tempo todo. Briguei com meu namorado e ele me deixou aqui.
Você poderia me dar uma carona até a casa da minha mãe? Ela disse casualmente, com uma voz rouca de fumante. Outro calafrio percorreu minha espinha quando ela repetiu a pergunta palavra por palavra, quase na mesma voz rouca. Eu preciso abastecer primeiro, disse a ela, mantendo meus olhos nela o tempo todo. Ela caminhou até a porta do lado do passageiro ao meu lado. O tanque de combustível fica no lado do passageiro e ela segura a maçaneta da porta. Você pode destravar seu carro? Estou ligada aqui faz um tempo, ela disse. Eu tenho que pagar pelo combustível, disse eu. Encurtei o abastecimento de combustível e entrei para conversar com o cara atrás do balcão. Disse a ele que a garota do lado de fora parecia meio suspeita e que eu não a conhecia. Ele apenas deu de ombros e pude perceber que ele não estava interessado em se envolver. Então saí. Imaginei que ela estava tramando algo, mas encontraria uma maneira de fazê-la me deixar em paz. Ao sair, vi o SUV que mencionei anteriormente começar a funcionar. Vi o motorista manobrar para sair pela saída. Ele parou com o motor ainda ligado, estava a uns 100 metros de distância. Você pode abrir a porta agora? Estou com muito frio, ela disse. Alarmes soaram na minha cabeça. Primeiro, ela parecia meio suspeita. Estava bem vestida, mas seu rosto estava bastante marcado. Ela estava coberta de maquiagem, mas isso não escondia uma ferida feia no lábio. Seus olhos afundados estavam sem brilho, vermelhos e sem vida. Segundo, ela não parecia uma dancel em perigo, de jeito nenhum. Ela não parecia chateada e falava sem muita emoção. Não, esse não é meu problema. Eu preciso ir para casa, disse a ela, tão firmemente quanto pude. Vamos, você vai me levar para casa, certo? Não posso, tenho que ir para casa agora, disse, pegando meu telefone e percebendo que não o tinha deixado no carro. Estou com frio, estou aqui fora há horas, ela gritou, bastante irritada para alguém que está pedindo um favor. Pensei e então entendi. Olhei para o SUV quando comecei a perceber o que estava acontecendo. Aumentei um pouco o tom de voz. Isso não é problema meu. Estou na porta do motorista agora. Estou congelando. Você disse que me levaria para casa, não é meu problema. Comecei a elevar o tom de voz. Ela começou a elevar a dela. Não estávamos gritando, mas estava ficando um pouco acalorado. Ficamos nisso por alguns minutos. Minha mente estava a mil. Pensei em perder meu carro, em ser esfaqueado ou baleado, em perder os $120 que tinha na carteira. Eu apenas perdi a cabeça com ela. Volte para trás. Você não sabe quem eu sou. Volte agora, disse, elevando o tom de voz. Acho que a peguei de surpresa ou algo assim, porque ela recuou imediatamente. Você melhor sair daqui agora, disse, recuando. Instantaneamente, senti meus testículos se encolherem tristemente e se esconderem dentro de mim. Depois que ela disse isso, passei de modo de luta para modo de fuga. Continuei a observá-la até que ela se afastasse a uma boa distância, percebendo que ela estava caminhando em direção ao SUV. Não a observei por muito mais tempo. Entrei no meu carro e saí dali o mais rápido que pude. Virei em um conjunto habitacional aleatório, certificando-me de que não estava sendo seguido. Liguei para a polícia e eles disseram que enviariam uma viatura, mas não havia muito que pudessem fazer porque não houve nenhum crime real cometido. Mas fiz a coisa certa e ela provavelmente era uma isca para algum tipo de assalto. Dirigi para casa o mais rápido que pude. Eu frequento uma universidade católica privada no centro de uma das cidades mais perigosas da América, ou é o que dizem na maioria dos artigos que li. Ao lado do meu dormitório, há uma pequena estação de serviço que vende lanches e coisas do tipo. Eu vou lá com bastante frequência porque eles vendem sorvete Ben & Jerry's e literalmente todo mundo precisa disso em suas vidas, caso ainda não o tenham. Era por volta de 13 horas e eu estava indo para minha próxima aula. Pensei em parar lá e pegar um lanche antes da aula. Estava esperando na fila segurando meu iogurte, quando de repente, esse cara enorme,
provavelmente 1,95 metros e 113 quilos, na casa dos 20 anos, me toca levemente no ombro e diz que meu cabelo é lindo. Eu estou acostumada com esse tipo de encontro, porque tenho cabelos naturalmente ruivos e longos. Sorri calorosamente e me virei novamente. A princípio, nada sobre esse homem me assustou. Do nada, sinto uma mão enorme deslizar pela parte de trás do meu pescoço e agarrar um punhado do meu cabelo. O cara gemeu e puxou para trás. Eu, uma pessoa magra, não conseguiria me defender contra esse monstro de homem. Tenho 1,52 metros e cerca de 64 quilos. Gritei e peguei meu spray de pimenta que estava no meu chaveiro. Felizmente, o cara por trás do balcão se jogou sobre a mesa e o afastou de mim. Eu estava em um estado de choque estranho naquele momento. O cara que o tirou de cima de mim estava super calmo e se certificou de que ele saísse antes de eu ir para fora. Coisas assim já aconteceram comigo morando aqui embaixo. Eu moro na cidade há quase toda a minha vida e nunca imaginaria que isso aconteceria fisicamente à luz do dia. História 4. Meu namorado e eu estávamos fazendo uma maratona de computador, viciados como éramos, e por volta das 7 horas da manhã, decidimos correr até o posto de gasolina do lado de fora do nosso bairro para comprar algumas bebidas energéticas. Estacionamos do lado do prédio, longe das bombas movimentadas, e ele entrou sozinho para pegar as bebidas. Como sou enfermeiro, vejo um homem no canto da loja encostado na parede bebendo algo de uma sacola de papel. Ele o observa entrar e depois volta sua atenção para mim, e sinto um mal-estar, mas me mantenho calmo porque sabia que ele não deveria demorar mais do que alguns minutos. Ele se aproxima cada vez mais do carro, começo a ficar realmente assustado e começo a tremer um pouco. Sinto um alívio quando meu namorado finalmente retorna, mas não posso deixar de notar que o cara ainda está nos observando. Quando meu namorado vira a esquina na minha direção, o cara começa a segui-lo. Eu congelo, sem ideia do que esse cara está prestes a fazer. Meu namorado anda mais rápido, o cara acompanha o ritmo e, no momento em que ele estende a mão para o carro, o cara começa a fazer um gesto rápido em direção à garganta dele. Eu abro a porta do meu carro e começo a tocar a buzina. O cara rosna para mim e recua para a parede. Meu namorado pula no carro e saímos cantando o pneu. Posso vê-lo enquanto nos afastamos. A mão dele agora está abaixada e ele está apenas murmurando consigo mesmo. Há cerca de 10 anos, trabalhei por pouco tempo em um posto de gasolina pequeno perto da minha casa. As crianças tinham começado a frequentar a escola e sempre precisávamos de dinheiro extra. Eu tinha por volta de 26 ou 27 anos e nunca havia realmente trabalhado em nenhum lugar antes, mas foi divertido. Ficávamos um pouco ocupados durante o dia, pois havia 3 fábricas muito próximas e recebíamos muito tráfego dos funcionários, especialmente nos horários de troca de turno. Num dia de semana, pela manhã, estava trabalhando sozinho, o que era incomum, mas meu gerente, que normalmente trabalhava comigo durante o dia, estava doente. Não foi grande coisa, era algo que eu podia lidar. Havia pessoas entrando e saindo, e nada fora do comum estava acontecendo até que um caminhão de transporte chegou e estacionou ao lado do prédio. Não estava carregando diesel, mas não era incomum ter caminhões grandes parando para beber algo ou usar o banheiro. O motorista entrou, era um cara alto, não desagradável, mas um pouco assustador. Ele tinha uma caneca de café enorme e perguntou se havia café fresco e se poderia encher sua caneca. Eu disse que não havia problema. Ele encheu sua caneca e veio até o balcão, começando a puxar conversa. Ele me disse que tinha uma entrega para uma das fábricas lá na rua e perguntou qual seria a melhor maneira de chegar lá. Eu disse que não era grande coisa, acontecia o tempo todo. Então ele começou a me contar que era do Arkansas e que depois de descarregar sua carga, estava indo para casa por alguns dias. Eu apenas balançava a cabeça educadamente quando ele me perguntou se havia um banheiro. Eu disse que sim e apontei onde era, mas não saí detrás do balcão. Ele começou a tentar conversar comigo novamente sem ir ao banheiro, perguntou se eu estava trabalhando sozinho, e foi aí que todos os sinais começaram a disparar em minha cabeça. Eu disse que meu colega tinha saído para fazer um recado e voltaria em breve.
Ele acabou ficando lá dentro por cerca de 20 minutos, tentando puxar conversa e me perguntou pelo menos 6 ou 7 vezes onde ficava o banheiro. Durante esse tempo, clientes entravam e saíam, e quando alguém entrava, ele andava pela loja, meio atrás das prateleiras. Nesse ponto, eu estava tentando ficar calmo e descobrir o que precisava fazer para tirá-lo dali. Olhei para as bombas de gasolina e vi um homem de uma das fábricas lá na rua, em uma empilhadeira, enchendo o tanque de gasolina. Eu estava tentando iniciar uma conversa e fazia perguntas bobas para que ele olhasse para o meu rosto e eu pudesse indicar onde o cara assustador estava, atrás dos pacotes de batatas fritas. Ele não captou a dica até que saiu pela porta e voltou para olhar para mim, momento em que sinalizei para ele me ajudar. Ele virou-se e entrou novamente, e nesse momento o cara assustador tinha saído detrás dos pacotes de batatas fritas. O homem da empilhadeira me perguntou se eu estava bem e eu disse que não, e ele perguntou se eu precisava de ajuda, e eu disse que sim, tudo isso sendo dito em voz baixa para que o cara assustador não ouvisse. De repente, o homem da empilhadeira correu até o cara assustador, empurrou-o contra a geladeira de refrigerantes, dizendo que a senhora queria que ele saísse e se mandasse. O cara assustador correu para fora, pulou em seu caminhão e saiu em disparada, enquanto o homem da empilhadeira ficou comigo até eu ligar para a polícia e eles chegarem. Eu fiz um relatório, dei a melhor descrição que pude, liguei para o colega para que ele viesse ficar comigo, e a polícia e o homem da empilhadeira foram embora. Mais uma hora depois, um dos policiais voltou para me dizer que pegaram o cara dirigindo em alta velocidade na rodovia que sai da cidade. Ele não só tinha um reboque vazio na traseira do caminhão, ele não tinha nenhum motivo para ir na direção em que estava indo, muito menos tempo para chegar na fábrica, descarregar e voltar para onde foi parado em tão pouco tempo. Além disso, ele estava com uma arma que tinha sido relatada como roubada em Alabama e tinha acabado de sair da prisão, onde ficou 2 anos por estupro, e estava sendo procurado no Missouri por não se apresentar ao seu oficial de liberdade condicional. Enfim, eu não faço ideia do que ele estava fazendo num caminhão de transporte ou o que diabos ele estava fazendo numa cidade pequena da Geórgia, mas ele claramente estava fazendo suas rondas pelo sudeste. Isso aconteceu no outono de 1993 quando eu tinha 20 anos. Para contextualizar, isso foi antes de eu começar a faculdade e estava trabalhando no departamento de preparação de materiais de uma fábrica de plásticos no turno da noite. Eu era a única mulher no departamento e meus colegas homens inicialmente duvidavam que eu pudesse lidar com o trabalho, mas provei meu valor e conquistei o respeito deles. Era um trabalho árduo, mas, por outro lado, também me colocou na melhor forma da minha vida. Foi também por volta dessa época que terminei com meu namorado abusivo. Ele era verbal, emocional e fisicamente abusivo, além de alcoólatra. Este fato, mais do que qualquer outra coisa, provavelmente é porque me meti nessa situação em primeiro lugar. Acabei de sair do trabalho e eram cerca de 1h30 da manhã. Meu carro estava quase sem combustível, então parei em um posto de gasolina local para abastecer. Enquanto estava abastecendo, uma mulher da minha idade se aproximou de mim, parecendo nervosa e assustada. Ela disse que tinha tido uma briga com o namorado na casa dele e havia caminhado até o posto de gasolina para usar o telefone público e ligar para uma amiga buscá-la. No caminho para o posto, um carro parou e os caras dentro começaram a assediá-la. Com um leve movimento de cabeça, ela indicou o carro estacionado ao lado das lixeiras do posto de gasolina. Vi um carro grande, verde, como um Caddy ou um Lincoln, com pelo menos 2 ou 3 figuras sombrias dentro. Ela disse que eles a ameaçaram e ela estava com muito medo de ligar para a amiga e esperar. A mulher estava bem vestida e parecia sóbria, não parecia drogada ou algo assim, apenas parecia muito nervosa e assustada. Então, nem hesitei. Terminei de abastecer meu carro e disse a ela para entrar, que a levaria para casa. Naquela época, durante a semana à noite, havia pouco tráfego, então acelerei para fora do posto de gasolina e perguntei onde ela morava. Ela continuava se contorcendo no banco para ver se o carro estava atrás de nós, e quando pedi para ela colocar o cinto de segurança, ela me ignorou e continuou procurando o carro. Eu assumi que ela estava apenas assustada. Algumas quadras adiante, no entanto, notei que ela estava olhando ao redor do carro e começou a me perguntar sobre dinheiro. Onde está sua bolsa? Onde está sua bolsa de dinheiro? Você precisa me dar dinheiro. Meu estômago afundou.
Eu tinha essa mulher no meu carro e agora ela ia me roubar. Mas quando pensei sobre isso, o roubo simplesmente não fazia muito sentido. Eu estava dirigindo um Chevette de 1985, carinhosamente apelidado de carro de merda, e estava usando minhas roupas de trabalho, uma camiseta surrada e jeans com botas de combate. Eu não parecia alguém com muito dinheiro, principalmente porque não era uma pessoa com muito dinheiro. Ela se contorceu no banco novamente e começou a gritar: "Eles estão ali, eles estão ali!" Ela não parecia mais assustada. Eu olhei no retrovisor e, certamente, o carro verde estava bem atrás de mim. Ela começou a rir e a pular no banco. "Meus caras vão te fuder, eles vão te fuder." Ela estava rindo como louca, abrindo o porta-luvas, olhando para trás atrás de uma bolsa, me contando todas as coisas ruins que esses caras estavam planejando fazer comigo. Agora, se eu fosse esperta, teria simplesmente dirigido até a delegacia de polícia. Na verdade, se eu fosse muito esperta, teria ligado para a polícia do posto de gasolina e esperado com ela até que chegassem. Isso teria sido a coisa inteligente a fazer. Infelizmente, nada disso passou pela minha cabeça até mais tarde. No momento, fiquei muito, muito chateada. Percebi 3 coisas de uma só vez. Havia um cruzamento à frente com carros de ambos os lados esperando para atravessar, e o sinal tinha acabado de ficar amarelo. Eu tinha um estilete sobressalente que mantinha para o trabalho no compartimento da porta do motorista. A mulher maluca ainda não havia colocado o cinto de segurança. Não pensei 2 vezes. Pisei fundo no acelerador e passei sob o sinal amarelo assim que ele virou vermelho. Olhei para trás para ver se o carro verde ainda estava atrás de mim, e o tráfego transversal no cruzamento havia começado a se mover e eles não tinham conseguido acompanhar. A maluca começou a gritar. Pisei no freio e ela bateu no painel e no para-brisa com um som sólido e brutalmente satisfatório. Ela recuou para o banco do passageiro. Eu tinha o estilete em seu rosto e estava gritando loucamente. Não consigo me lembrar exatamente do que eu disse, mas foi algo como: "Saia do meu carro antes que eu corte seu rosto e faça você comer isso." A combinação de gritos loucos e estilete funcionou. Ela agarrou cegamente a maçaneta e abriu a porta, e eu comecei a empurrá-la e socá-la até que ela caísse para fora da porta na calçada. Pisei fundo no acelerador, virei na próxima curva e fiz mais algumas voltas porque estava com medo de que o carro verde pudesse me alcançar. Depois de um tempo, parei, fechei a porta do passageiro e cortei caminho pela cidade até chegar à rodovia para ir para casa. Estive na rodovia por cerca de 5 minutos quando comecei a tremer. Parei no acostamento para me acalmar e me recompor e então dirigi para casa. Contei para minha irmã mais velha, com quem estava morando temporariamente depois do término com meu ex, e tudo o que aconteceu. Ela me envolveu em um abraço apertado enquanto simultaneamente gritava sobre o quão estúpido eu fui por não ter ido à polícia. Nunca fiquei tão feliz por ser repreendida em toda a minha vida.